Não desanime! Vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. Eu acho que dá um efeito legal. Oi, seres humanos, tudo bem? Meu nome é Marta e hoje a gente vai falar sobre Biologia Celular 1, que na realidade é o início de todo o processo biológico dos seres vivos, tá? A gente vai falar, eu vou organizar vocês no sentido de entenderem um pouquinho como é que os seres vivos são organizados. E aí a gente começa com a unidade fundamental dos seres vivos, que é a célula. Mas para isso nós temos que entender esse processo todo de organização. Então, se a gente falar assim, olha, eu estou falando de um ser humano, né? Como todos nós aqui, certo? Olha que bonitinho o meu ser humano. Se a gente começar com esse ser humano, de que maneira que nós somos organizados, né? De que forma que nós nos constituímos ao longo do nosso processo todo de desenvolvimento. Então, como todos vocês sabem, nós somos constituídos de sistemas, não é isso? Que sistemas são esses, né? Se eu der um exemplo para vocês. Por exemplo, um exemplo aqui, sistema respiratório. Como é que o sistema respiratório é formado do quê? O sistema respiratório é formado por órgãos, né? Então, de que maneira que estes órgãos vão formar o sistema respiratório? Então, nós vamos ter, sei lá, a traqueia. Essa traqueia se divide em brônquios, esses brônquios em bronquíolos, esses bronquíolos em alvéolos, certo? E aí nós conseguimos lá formar o nosso pulmão aqui, tudo bem? Então eu tenho o organismo, que é formado por sistemas, como por exemplo o sistema respiratório. Esse sistema respiratório é formado por uma série de órgãos, por exemplo, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Tudo bem? E esses órgãos, gente, são formados do quê? Esses órgãos são formados por tecidos. E aí você deve estar se perguntando, né? A mente científica, sua mente científica deve estar se perguntando, esses tecidos, que tecidos são? Então, por exemplo, um tecido que forma o nosso alvéolo, que é o tecido epitelial. Tá bom, né? E o tecido epitelial, gente, é formado do quê? O tecido epitelial, ele vai ser formado por células. Olha que bacana. Aí chegou onde eu queria, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que todos os seres vivos, se forem multicelulares, como é o caso do ser humano, ele tem essa organização. Então, é uma célula que inicia todo o processo, que vai formar um tecido, como por exemplo o tecido epitelial, que esse tecido, né, o conjunto deles formam órgãos como traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos e pulmões, que esses órgãos então em conjunto formam um sistema, que é o sistema respiratório, e vários sistemas, né, porque quais são os sistemas que formam o nosso organismo? Você tem respiratório, digestório, né? Então nós temos vários sistemas e esses sistemas todos então formam um ser. No nosso caso aqui, como todos nós, um ser humano. Então o que eu quero que vocês entendam é que a base desse ser humano, ou se fosse um cão, se fosse uma samambaia, se fosse um alface, qualquer um, teria essa organização. Começando sempre por onde, gente? Por esse ponto de partida aqui que é a célula. Então, por isso que eu quero discutir nessa Biologia Celular 1, eu quero discutir com vocês estas células aqui. Como é que elas se formam, como que elas se constituem, como elas se reproduzem. Combinado assim? Então, a gente começa com esta unidade fundamental de todos os seres vivos desse planeta, que são as células.
Então, como eu falei para vocês, né, nós aqui, ó, a gente sempre vai ficar aqui do ladinho. Nós, seres humanos, como eu falei para vocês, nós somos formados por células, tá? Então, o nosso objetivo hoje é entender um pouquinho essas células. Então, é o seguinte, se for uma célula de ser humano, é uma célula que nós chamamos de célula eucarionte. Olha que legal, gente, célula eucarionte. O que significa isso, né? Então, parece até um ovo frito aqui, mas não é não, hein, gente? É uma célula mesmo, tá? Essa célula eucarionte, que ela tem como característica principal o que, gente? Ó, uma membrana plasmática, ela tem aqui um citoplasma e ela tem aqui o núcleo, tá? Então, aqui, ó, MP, que eu vou chamar, que é membrana plasmática, esse daqui que é o citoplasma, né, que eu vou falar depois dele para vocês, e esse daqui que é o núcleo. E olha que interessante, gente, esse núcleo, aqui dentro dele, tem um material genético, né? Que material genético é esse? Material genético que é DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que a gente vai conversar, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tudo bem? Mas é o seguinte, além disso, essa célula eucarionte tem uma série de organelas no interior do seu citoplasma que faz com que ela se diferencie de outras células que a gente vai chamar de células procariontes. Tudo bem? Então, vamos lá. Esta é a célula eucarionte. Esta célula forma os organismos como nós, humanos, né? Todos os organismos eucariontes. E nós também temos uma célula mais primitiva, que é dela que eu gostaria de falar para vocês hoje com muita particularidade. Essa célula aqui, que é uma célula que nós chamamos de procarionte. Olha só que legal isso daqui. Vamos ver a diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte, né? A célula procarionte tem membrana plasmática? Sim, podem botar um xizinho ali, tem. A célula procarionte tem citoplasma? Também tem. Põe um xizinho aí no que ela tem, certo? A célula procarionte, ela tem material genético? Claro que tem, né? Porque para ser célula precisa ter material genético. Então, ela também tem aqui o seu material genético. Mas se vocês perceberem o que acontece com o material genético desta célula e com o material genético desta célula aqui? O material dessa célula está disperso no citoplasma. E o material genético desta outra célula está onde, gente? Dentro de uma membrana nuclear, formando aqui o nosso núcleo organizado. E o núcleo dessa daqui não é organizado. Outra coisa, olha só. A célula procarionte, ela tem umas bolinhas aqui dentro, né? Que vocês podem chamar de bolinha, mas que essas bolinhas têm um nome muito importante, que são os ribossomos. Tudo bem? São organelas presentes nessa célula procarionte. E essa célula eucarionte, além dos ribossomos, ela tem mais o que, gente? Tá vendo essas minhoquinhas aqui? É uma organela específica, que é o retículo endoplasmático. Tá vendo essas aqui? É o complexo de Golgi ou o sistema de Golgi. Além disso, nós temos mais o que aqui, gente? Os ribossomos, nós temos vacúolos, nós temos centríolos, todos esses que a gente vai conhecer. Mas só para que vocês consigam saber diferenciar, primeiro, o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Procarionte, olha o nome, gente. Pró é o que vem antes. Carionte, de carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Olha a eucarionte, gente. Eu, verdadeiro, cário, ou seja, que tem
a carioteca, ou seja, tem essa membrana verdadeira que está isolando o material genético do restante da célula. Pronto! Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer jamais. Existem coisas que são importantes, existem coisas que são muito importantes. Isso aqui é muito importante, você conseguir diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Combinado assim? Então, ó, procarionte, o que ela tem? Membrana, citoplasma, material genético. Todo mundo tem que ter um material genético, né? Que é o que, gente? DNA e RNA. Tudo bem? O que mais que ela tem? Ribossomos. Acabou. Acabou. Célula eucarionte, o que ela tem? Membrana plasmática, citoplasma, material genético envolvido por uma membrana. E o que mais? Ribossomos, retículos, Golgi, lisossomos, centríolos, ou seja, um monte de outras estruturas aqui dentro, tá? Fazendo com que essa célula seja mais complexa e que esta célula aqui seja menos complexa. Aí você vai falar, tá bom, mas quem é que forma essa célula procarionte? Forma quem? Forma um ser humano aqui? Quem é que forma o ser humano? Célula eucarionte. Quem forma essa célula procarionte, gente? Que organismos são formados por elas? Aí que é o legal a gente conhecer. São, por exemplo, as bactérias, que todo mundo já ouviu falar em bactéria. Se você já ouviu falar em lactobacillus vivo, que tem, né, nas bebidas e tal, é o que, gente? Uma bactéria que forma. Se você já ouviu falar, por exemplo, de bactérias decompositoras, bactérias ou bactérias que estão na nossa flora bucal ou flora intestinal, tudo é bactéria, tá? Essas bactérias todas, elas são o quê? Células procariontes. E estas células que formam seres humanos, cachorros, gatos, alface, beterraba, chuchu, rabanete, o que vocês quiserem, são células melão, o quê, gente? Melancia, abacate, limão, morango, sabe? Abacaxi. Todos eles são formados por células o quê? Eucariontes. Conseguiram entender a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte? Célula procarionte, que formam lá as nossas bactérias, e célula eucarionte, que forma esse povo todo que nós falamos até agora. Combinado assim? Aí agora a gente vai começar a estudar por quê, gente? Por essa célula eucarionte aqui. E depois a gente volta para essa célula procarionte. O mais importante também que vocês saibam é que essas células procariontes, elas são aquelas que são mais antigas. Se a gente colocasse, né, ó, olha aqui em cima para mim, ó, se a gente colocasse o nosso planeta, né, a linha do nosso planeta, como essa que eu acabei de desenhar aqui em cima, né, aqui assim, zero tempo do planeta e aqui dias atuais, as células procariontes, elas surgiram aqui, ó. Gente, lá atrás, há mais ou menos uns 2 bilhões de anos, muito tempo. E a célula eucarionte surgiu quando, gente? Aqui, ó, muito mais para frente. Ou seja, as bactérias, elas surgiram há pelo menos uns 2 bilhões de anos antes das células eucariontes. Elas são mais antigas, elas são mais adaptadas, por isso que a gente tem bactéria aí que sobrevive a antibióticos, etc, tá? Por isso que hoje a gente tem tanto problema com infecções hospitalares feitas, né, provocadas por bactérias. Por quê? Porque elas são extremamente resistentes. Claro, né, elas vivem, olha aqui, gente, há quase 3 bilhões de anos nesse planeta. E depois é que nossas células eucariontes surgiram, por um processo evolutivo dessas aqui, claro, né? Alguns cientistas falam que tem organelas dentro da célula eucarionte que são organelas que eram bactérias e que se associaram às células eucariontes, tá? Então, isso é uma história legal para que vocês conheçam, até para que vocês entendam as organelas que a gente tem aqui dentro dessas células eucariontes, tá? E aí a mente científica de vocês deve estar se questionando,
Mas célula eucarionte só tem célula de bicho? Mas eu falei um monte de planta, não falei? Então existe diferença também das células eucariontes. Eu tenho 2 tipos, né? Uma animal e uma vegetal, que a gente vai ver. Bom, então aí o que acontece, né? Ó, nosso ser humaninho aqui de novo, para vocês não esquecerem jamais. E ele tem o quê, gente? Ele tem uma célula. Tudo bem? Mas antes de tudo eu tenho que falar para vocês, ó, biologia é igual a quê, gente? Biologia é igual a linda, tá? Porque é a melhor coisa do planeta, a biologia, certo? Só você gostar e tudo você vai entender. Então vamos lá. Este ser humaninho que tem o quê, gente? Tem uma célula eucarionte, como nós já tínhamos falado, né? Que tem o quê? De novo, membrana plasmática. Tem o que aqui, gente? Ó, citoplasma. Não esqueçam jamais, né? Tem o que aqui, gente? Ó, núcleo organizado. Dentro do núcleo tem o que, gente? Tem o material genético, certo? E tem, obviamente, né, todo o DNA, RNA aqui. Tudo bem? Isso daqui, esta célula eucarionte de ser humano, de gato, de minhoca, de lombriga, de carrapato, de pulga, né? É uma célula eucarionte o quê, gente? Uma célula eucarionte animal. Ela é animal mesmo, mas é de animal. Tudo bem? Agora, existe uma outra célula eucarionte, maravilhosa também, que é a célula eucarionte que tem uma coisa assim, ó. Olha que bacana isso aqui. Vou mostrar para vocês, aí vocês vão se apaixonar por ela. Olha que legal. Tem uma parede protegendo. Que mais? Tem a membrana plasmática. Já começou uma diferença aqui, né? Ó, essa daqui tem parede? Essa daqui tem membrana. Tá bom? Que mais que tem essa célula aqui, gente? Ela tem o núcleo igual à célula animal. Ela tem um vacúolo, olha que legal, muito grandão, tá? E tem as organelas aqui. Uma das organelas é essa daqui, que é muito especializada, que é o cloroplasto. Bom, pelo jeitão você já deve estar imaginando que célula que é essa, né? É uma célula eucarionte também, só que é uma célula eucarionte o quê, gente? Vegetal. Então existem diferenças entre a célula eucarionte vegetal e a célula eucarionte animal, e é isso que vocês têm que saber. Lembra quando eu falo que é importante, muito, mega, hiper importante? Isso daqui também é importante, mega importante, tá? Qual é a diferença entre a célula vegetal e a célula animal? Primeira, olha aqui, ó. Célula animal tem essa parede? Não. Célula vegetal tem essa parede? Tem. Essa parede é feita do quê, gente? Essa parede é feita de celulose. Sabe essa celulose que vocês estão aí usando para escrever em cima do seu caderno? É feita por essa estrutura aqui das células vegetais, tá? Essa célula vegetal tem uma outra coisa que a célula animal não tem, que é essa organela aqui que se chama cloroplasto. Então, o cloroplasto, gente, é o quê? É aquela organela responsável por realizar a fotossíntese, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Célula animal não tem. Então, gente, ó, essas diferenças entre a célula vegetal e a célula animal, vocês têm que saber, né? Para poder ticar lá, ó. Célula animal tem o quê? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo organizado, material genético. Tem que organelas, gente, ó? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, tem o sistema ou aparelho de Golgi, tem os lisossomos, tem vacúolos temporários, mas vacúolos pequenininhos, tem centríolos, né? Que mais que tem, gente? Tem os ribossomos aqui nessa célula, tem os peroxissomos, né? Um monte de estruturas, tá? Mas em algum momento eu falei cloroplasto? Claro que não, né?
tem mitocôndria, que é a coisa mais linda do planeta, essas mitocôndrias, tá? E é isso. E célula vegetal, gente? Tem tudo isso daqui e tem cloroplasto e tem essa parede de celulose. O que a célula vegetal não tem que a célula animal tem? Centríolos, tá? Tá vendo esses centríolos aqui? Centríolos eu só tenho em célula animal e não tem em célula vegetal. Tudo bem? Então, ó, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer jamais, certo? Que célula vegetal é uma célula eucarionte, célula animal é uma célula eucarionte, porque as duas têm o quê, gente? O núcleo, a membrana nuclear, né? Com o material genético organizado aqui dentro, tá? A célula vegetal tem o quê? Cloroplasto, tem membrana, essa parede de celulose, tem um vacúolo bem grandão. E tem várias organelas que a gente vai discutir mais lá na frente. Célula animal, gente, não tem a parede de celulose, tem só a membrana plasmática, tem todas as estruturas, mas não tem o cloroplasto, né? Óbvio que a gente não faz fotossíntese, né? O cloroplasto é para fazer fotossíntese, tudo bem? Célula animal tem centríolo, célula vegetal não tem. Então a gente vai ver que a divisão celular delas é totalmente diferenciada, é uma coisa bem bacana que a gente vai discutir lá na frente. Tranquilo então? Soubemos isso, né? Que nós todos somos constituídos por células, diferença entre célula eucarionte para célula procarionte e diferenciamos também célula vegetal de célula animal. Tranquilo?